Então, galera, vamos ver alguns exemplos de como aplicar o princípio fundamental da contagem. Existem dois princípios, o aditivo e o multiplicativo. Vamos começar aqui, então, com esse aqui, ó, que é o princípio aditivo. Uma pessoa que viaja de Macapá a Porto Grande, ela dispõe de 3 linhas de ônibus, por isso vai aparecer esse 3 aqui, 5 táxis, né, táxi lotação, que fazem a mesma rota e em menos tempo, ou pegar o trem de carga. De quantos modos diferentes essa pessoa pode ir a Porto Grande, considerando essas possibilidades aqui, galera? Então, vamos lá. Observem. Voltando aqui um pouquinho. Olha só. Vou aumentar um pouco para a gente ver melhor. Tá? Então, por que isso é um princípio aditivo? Porque você tem escolhas que podem ser feitas de forma diferente, tá bom? Observe aqui. Deixa eu colocar a canetinha aqui para a gente ver. Olha, nós podemos escolher ir de ônibus. Então, nós temos aí 3 possibilidades. Porque tem 3 linhas diferentes de você se deslocar de Macapá a Porto Grande. Mas você pode não querer ir de quê? De ônibus. De repente você quer ir de táxi, porque você tem que chegar mais rápido. Aí você tem 5 possibilidades, tá? De ir de táxi. Mas também, se você não quiser nem ir de ônibus e nem ir de táxi, você tem mais uma possibilidade, que é ir de trem. Então, você tem aqui o chamado princípio multiplicativo, porque os eventos são independentes, ou um ou outro, entendeu? E aí, por isso que isso é chamado aqui de princípio aditivo, tá ok? Vamos à próxima. Deixa eu só fechar aqui a canetinha. Peraí. Só um minutinho, galera. Que a gente vai continuar. Bom, agora olha como esse exemplo aqui é diferente. Esse exemplo aqui é diferente, pessoal. Por quê? Porque não é mais um princípio aditivo. Vamos lá. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Então, eu tenho a saia vermelha aqui, ó. E eu tenho aqui a saia azul. Eu tenho 2 opções aqui, ou a saia vermelha ou a saia azul, né? E eu tenho também aqui 3 blusas. Aqui 1, 2, 3. Agora, qual a diferença desse problema para o anterior? A diferença é que os grupos aqui não são independentes. A Maria não pode sair somente com a saia. Ou sair somente com a blusa. Então, ele não é aditivo. É um elemento de um conjunto e outro de outro conjunto. Dá para entender isso? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, galera. Então, prestar atenção aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais fácil pra gente. Mas não tá aceitando. Tá. Então, nesse caso, eu vou ter que escolher um elemento de um conjunto e outro de outro conjunto. Olha a questão E. Então, é essa saia com essa blusa, ou essa saia com essa outra blusa, ou essa saia com essa outra blusa. Tá certo? Agora, vamos ao outro caso. Agora, usando a saia azul, eu posso pegar a saia azul com essa blusa, posso pegar a saia azul com essa outra, ou pegar a saia azul com essa outra aqui. E aí, eu tenho quantas possibilidades aqui, ó? Só na vermelha eu tenho 1, 2, 3. E da azul eu tenho 3 aqui e mais 3 aqui, ó. Ou seja, eu tenho 6, tá certo? Então, nesses casos multiplicativos, é só você pegar a quantidade de elementos de um conjunto e multiplicar pela quantidade de elementos do outro conjunto que você está trabalhando. Ou seja, 2 vezes 3, que vai ser igual a 6.
Então, princípios multiplicativos é só multiplicar as possibilidades, ok? Muito bem, galera. Vamos então ao próximo. Aqui, olha, vocês vão ver aqui uma tabela com essas combinações que nós acabamos de falar. E também, ó, você vai ver aqui as possibilidades, como eu falei, é só multiplicar. Então, esse que é o princípio multiplicativo, tá ok? Então, aí vai ter uma dica bem aqui nesse próximo slide. Olha só, nesse próximo slide aqui, você vai ver aqui, ó, regra prática em problemas de contagem. Deixa eu só mudar a corzinha aqui pra gente trabalhar. Então, essa aqui é a regra prática, tá? Quando você perceber que no determinado problema você vai usar e, ou seja, um elemento com outro elemento do outro conjunto, os conjuntos não são independentes, você tem um princípio multiplicativo. Quando você perceber que você tem as opções de forma independente, os conjuntos de forma independente, você pode optar por um conjunto ou por outro, aí você vai ter o princípio aditivo. Mas, em geral, o que mais se usa é o princípio multiplicativo, tá ok, pessoal? Vamos, então, ao próximo. Aqui, novamente, o que eu falei para vocês, né? É o mesmo exemplo, se vocês vão estar olhando o slide aí, vocês vão perceber que é a mesma coisa que a gente acabou de falar, que é a questão do e do ou, tá? Tá bom? Vamos ao próximo. Aqui, eu tô mostrando aqui para vocês, gente, isso aqui se chama, deixa eu só destacar para vocês. Não, mais adiante eu destaco, vou destacar logo. Olha, isso aqui nós chamamos de árvore das possibilidades. Por que árvore? Porque parece que tem um monte de galinho, ó. Galho, galho, galho. Então isso aqui é chamado de árvore das possibilidades, ou seja, é uma forma de você mostrar a quantidade de combinações possíveis entre dois conjuntos, que no caso aqui são 2 calças e 3 camisas. E você está combinando esses elementos de um conjunto e de outro. E aí, como se trata de um princípio multiplicativo, é só você multiplicar as possibilidades. 2 calças vezes 3 camisas e você vai ter 6 possibilidades, tá ok? Vamos então, aí tem outra forma também de você mostrar a árvore das possibilidades, que é aqui, ó. Também uma forma de árvore, só que não tem desenho. Só tem as letras para indicar suas combinações. C1 é a calça 1. Deixa eu só colocar a canetinha aqui. C1 é a calça 1, C2 é a calça 2. B1 é a blusa 1, blusa 2, blusa 3. E aí vai combinando e formando aqui, ó, as possibilidades. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações possíveis. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que mostrando de forma diferente. Tá aqui as calças e as blusas, tá ok? Então, vamos à próxima. Aqui nós temos aqui, ó, princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação, que é o princípio que a gente vai usar aqui. Por quê? Porque você vai ter que escolher aqui, tu vai escolher dessas 3 opções aqui, um elemento de cada um desses conjuntos, tá? Uma pessoa vai a um restaurante e na promoção ela deve montar a sua refeição escolhendo uma entrada. O que é a entrada? Um prato principal. É uma sobremesa. No cardápio constam 3 tipos de entrada, tá? A entrada pode ser ou entrada com salada, ou com sopa, ou com patê. Aí você vai escolher, você tem que escolher, tá? Então você vai ter 3 opções de escolher essa entrada, esse primeiro prato, tá certo? 5 tipos de pratos quentes, que podem ser um bife, uma massa, uma torta, um frango e peixe. Ou seja, esse prato quente você tem 5 opções de escolha. Mas lembre-se que os elementos não são independentes. A montagem do prato é feita com um elemento de cada conjunto. Aqui nós temos 3 conjuntos e vão ser um elemento de cada formando as combinações. Tá bom? Então vamos continuar. E aí 4 tipos, desculpa aqui, 4 tipos de sobremesas, tá? Aqui, ó, deixa eu só diminuir. 4 tipos de sobremesas que podem ser
um bolo, uma fruta, mousse e pudim. Então, para cada conjunto, você vai ter um número diferente de possibilidades. Você vai ter 3 possibilidades para escolher o prato de entrada. Você vai ter 5 possibilidades para escolher o prato principal. E a sua sobremesa, você vai ter 4 possibilidades. Quando você juntar isso tudo, vai dar uma porrada de possibilidades. Você vai ter, nesse caso, um princípio multiplicativo. É só multiplicar 3... Aqui, deixa eu colocar a canetinha para ficar mais fácil para a gente ver. 3 vezes 5 vezes 4, entendeu? 3 vezes 5 vezes 4. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Vai ter 60 possibilidades de você montar o seu prato nesse restaurante. Então, esse princípio é multiplicativo porque você vai trabalhar com os elementos de cada conjunto juntando, combinando. Tá ok, pessoal? Vamos à próxima? Próximo exemplo. Deixa eu só diminuir para ficar melhor para nós. Aqui, para comprar um carro, para a compra de um carro, um cliente tem sempre a opção de escolher a cor e o tipo de motor, tá? Porque o carro já foi escolhido, a marca do carro. Sabendo que as cores disponíveis na concessionária no momento da compra são azul, vermelho, branco e preto. Então, nós temos aí quantas opções de escolher a cor do nosso veículo? Nós temos aí... Só um minutinho. Nós temos 1, 2, 3, 4 opções. 4 opções, tá, pessoal? Ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, ele pode ser branco ou ele pode ser preto. Temos 4 opções de escolher a cor do veículo. Mas eu não posso escolher só a cor. Eu tenho que escolher o quê? O motor, se ele vai ser 1.0 ou 1.4. Um carro não pode sair sem um motor. Então, observe que os elementos desses dois conjuntos eles estão correlacionados. Por isso que é princípio multiplicativo. Eu não posso só escolher a cor ou só escolher o motor. O carro é composto das duas coisas, de cor e motor, né? Então, é um princípio multiplicativo. Só que para a escolha da cor, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. E para escolher o tipo de motor, eu tenho 2. Então, 2 vezes 4, que vai dar exatamente 8 possibilidades. E aí, eu percebo, faço a diferença do que é princípio multiplicativo e o que é princípio aditivo. Vamos lá, próximo. Aí tá aqui a animaçãozinha para você perceber. Então, as opções de cor estão aqui. Deixa eu colocar a canetinha pra gente dar uma olhada. Ó, pode ser, eu vou escolher o azul, ou eu posso escolher o vermelho, ou o branco, ou o preto. E para cada cor, eu posso escolher ou motor 1.0 ou motor 1.4. 1.0 ou 1.4. Eu sempre tenho 2 escolhas para escolher o motor e tenho 4 escolhas para escolher a cor. Logo, eu tenho 8 possibilidades de combinar cor e motor. Uma coisa muito simples, super fácil de fazer, tá certo? Tá ok, vamos lá. Próximo exemplo. Isso aqui é muito comum mesmo, olha só. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então, uma mesma moeda é lançada 3 vezes. Em cada vez que eu lanço, qual é a possibilidade de sair cara ou coroa? Tá? Deu para entender isso? Então, vamos lá. Tá aqui. Pode sair cara ou pode sair coroa, tá certo? Então, eu tenho 2 possibilidades, ou cara ou coroa, né? Eu jogo aqui, primeira vez que eu jogo, saiu cara, tudo bem. Mas pode também sair coroa, então eu tenho 2 possibilidades, tá certo? Vamos lá, montando aí as nossas possibilidades. Aqui, na segunda vez que tu vai lançar, também pode sair cara ou coroa. Lancei a primeira vez, deixa eu colocar a canetinha só pra gente entender. Olha, lancei a primeira vez, digamos, saiu cara. Vou ficar com essa bem aqui, ó. Tá vendo aqui as possibilidades montadas bem aqui, a quantidade de possibilidades? Saiu cara. Jogo de novo. Saiu cara. Mas podia sair coroa. Também tenho 2 possibilidades. Lanço mais uma vez. Saiu cara. Mas podia ser coroa. Também tenho 2 possibilidades. Então, pode acontecer de dar cara, que é essa primeira possibilidade. E pode acontecer de dar cara na primeira, cara na segunda e na terceira da coroa. Já tenho outra possibilidade. Dá para entender? Para cada lance eu tenho 2 possibilidades. Para cada lance eu tenho 2 possibilidades. Para cada lance eu tenho 2 possibilidades. Porque cara ou coroa.
Como é princípio multiplicativo, é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, que vai dar exatamente 8 combinações. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendendo? São 8 possibilidades, não vai dar mais nem menos disso aqui. Você pode lançar quantas vezes você quiser. Tá? Ou a primeira vai dar cara e coroa, a segunda vai dar cara e coroa, a terceira vai dar cara e coroa. Então esse é o conjunto das possibilidades. Quando você jogar, uma dessas aqui vai acontecer. Tá entendendo? Vamos lá então ao próximo. Espero que você esteja compreendendo. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu diminuir. Em um edifício há 2 portas. Digamos que você vai subir no edifício. Há 2 portas. Bora colocar aqui a canetinha para ajudar a gente a destacar o que a gente quer. 2 portas, olha só. Que levam ao saguão, que é o da entrada no edifício, né? E 5 elevadores, ó, que dão acesso aos andares superiores. De quantas formas uma camareira pode ter acesso aos andares superiores desse edifício? Observe que os conjuntos porta e elevadores não são independentes. Você vai ter que usar os dois para chegar lá no andares superiores. Então, isso é um princípio multiplicativo. Então, quantas possibilidades você tem para entrar nesse edifício? 2, né? E quantas possibilidades você tem para subir, depois que você entra pelas portas, para subir para os andares superiores? 5 elevadores. Ao todo, de quantas formas você pode ir ao andar superior? É só você perceber. É 2 vezes 5. Porque esses elementos, gente, esse conjunto aqui não são independentes. Esse acontece com um de um e um de outro. Você vai ter 10 possibilidades. Vou mostrar o esqueminha para vocês aqui. Olha aqui, ó. Então, portas P1, P2, né? Eu tenho 2 portas aqui, ó. E 5 elevadores, né? Isso aqui é P1 de possibilidades, tá? P2 a segunda possibilidade. Então, é só multiplicar 2 vezes 5, 10 possibilidades que eu tenho de chegar ao andar superior. Tá ok? Super fácil, né? Princípio multiplicativo. Mais um exemplo. E isso aqui, pessoal? Será que isso aqui é um princípio multiplicativo ou é um princípio aditivo? O que vocês acham? Olha só. Para Gabriel ir de uma cidade A, que é essa daqui, tá? Vamos colocar a canetinha pra gente dar uma olhadinha. De uma cidade A para uma cidade B, existem 3 estradas. E da cidade B para a cidade A, existem outras 3 estradas. Considerando todas as estradas, de quantas maneiras diferentes o motorista pode ir de A para B? O Gabriel quer ir da cidade A até a cidade C. Não tem uma estrada que leve de A a C, vocês estão percebendo, né? Só pode passar, tem que passar pela cidade B e depois chegar à cidade C. Então você percebe que para ir da cidade A à cidade B existem 3 possibilidades. E que para você ir para a cidade C, de B para C, também mais 3 possibilidades. De repente o motorista pode escolher passar por essa e passar por essa daqui, ou pegar essa e passar por essa, ou pegar essa e passar por essa. Então só com a primeira opção de A a B, eu já fiz 3 com BC. Tá vendo só? Deu para entender? E aí a gente ainda pode fazer outro. De repente você pode escolher, eu vou pegar essa daqui e vou passar por essa, outra possibilidade. Vou pegar essa e vou passar por essa, outra possibilidade. Vou pegar essa e vou vir por essa, outra possibilidade. Mais 3 possibilidades, pegando a primeira de A para B, a segunda, aliás. Não, eu quero passar por essa, observe, vamos pegar aqui a canetinha. Vou pegar essa rua aqui, essa estrada, e vou passar por essa, uma possibilidade. Não, eu vou passar por essa daqui, outra possibilidade. Não, eu vou por essa aqui, outra possibilidade. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades de ir de A para B e 3 possibilidades de ir de B para C. Somente só uma coisa, não são independentes. Eu não posso escolher um elemento de A, eu não posso só ficar com esses 2 conjuntos primeiro e depois com esses 2. Não, eles são, esses 3 elementos aqui, eles são não são independentes. Tem que ir pelos 3. Logo, isso aqui é um princípio multiplicativo. É 3 vezes 3 que vai dar 9 possibilidades de ir da cidade A à cidade, deixa eu colocar a canetinha de novo,
da cidade A passando pela cidade B, existem aí 9 possibilidades de fazer esse trajeto aí. Tá, pessoal? Deu para entender? Espero que sim. Então, vamos lá. Aí aqui tá o esqueminha. Não, esse aqui é outro esquema, deixa eu ver. Tá aqui o esqueminha disso aqui, tá? Vamos lá. Numa turma, há 3 alunos excelentes em matemática. Digamos que eles sejam o Antônio, a Bianca e o Carlos. Quais as possibilidades de escolher 2 alunos para uma Olimpíada de Matemática? Vê bem, você tem 3 alunos, bora colocar a canetinha aqui, tá? 3 alunos, tá bom? Mas precisa apenas escolher quantos? 2. Tu tem 3 opções para escolher 2. Como é que fica essa questão, gente? Para escolher o primeiro, digamos que tem o Antônio, né? O Antônio, a Bianca e o Carlos. Para escolher o primeiro que vai, quantas possibilidades você tem? 3, tá certo? Para escolher o primeiro. Mas para escolher o segundo, você tem quantas possibilidades? Somente 2. Por que só 2? Porque um já foi escolhido. Se você escolher o Antônio, vai sobrar ou a Bianca ou o Carlos, né? Ou se você escolher a Bianca, deixa eu só mudar de cor aqui. Se você escolher a Bianca, vai sobrar o Antônio e o Carlos. Ou seja, a primeira opção será 3, mas a opção será somente 2. Para escolha. No total, tu vai ter 6 possibilidades de escolher essa dupla que vai fazer essa Olimpíada de Matemática. Se você não entendeu direitinho, olha aqui o esquema para melhorar a sua forma de entender. Olha só. Primeira escolha, né? Vamos colocar a canetinha aqui. Antônio, Bianca, Carlos. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, ó. 3. Tá bem aqui. Ó, 3 aqui, ó. 3 possibilidades de escolher a primeira escolha. Já a segunda escolha, deixa eu queria só diminuir aqui, mas eu tenho que fechar aqui para diminuir, peraí. Ó, tá? Só para entender melhor. Deixa eu colocar de novo a canetinha pra gente ver. Olha, eu tenho 3 possibilidades da primeira escolha que tá aqui, ó. Pode ser o Antônio, a Bianca ou o Carlos. Na segunda, eu só tenho 2. Por quê? Se eu escolher, deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui pra gente. Olha, se eu escolher o Antônio aqui, eu só vou ter 2 possibilidades de escolher o próximo, ou a Bianca ou o Carlos, tá entendendo? Aí se eu escolher, aí observe, se eu escolher a Bianca, eu vou ter a dupla Antônio e Bianca. Se eu escolher o Carlos, eu vou ter a dupla Antônio e Carlos. Ah não, na primeira opção eu não vou escolher o Antônio, eu vou escolher a Bianca, pode ser. Aí se eu escolher o Antônio como a segunda opção, eu vou ter Bianca e Antônio. Aí se eu escolher o Carlos como segunda opção, eu vou ter a Bianca e o Carlos, tá certo? Então, nesse caso aí, eu tenho 6 possibilidades de montar, de escolher o primeiro colocado e o segundo colocado, tá? É importante isso. A primeira escolha é o que tem mais possibilidade de acertar a Olimpíada, digamos, o mais inteligente, digamos assim, entendeu? Então, o primeiro que vai ser escolhido ou o segundo. No total, eu tenho 6 possibilidades para escolher quem vai participar dessa competição, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Próximo exemplo aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui, Amanda, Cláudio e Vitor participaram de uma Olimpíada de Matemática na escola. O diagrama seguinte é para mostrar uma forma de calcular o número de maneiras possíveis de premiar o campeão e o vice-campeão da Olimpíada, tá? É aquele mesmo caso lá, tá, gente? Então, vamos lá aqui para nossa tabelinha aqui, tá? Vamos pegar com a nossa canetinha e vamos aqui. Nós temos aí, então, 3, tá? 3 aqui. A Amanda, o Cláudio e o Vitor que vão participar e vão ser premiados, né? Como seria a premiação? O melhor ficará como campeão da Olimpíada e o segundo, o vice-campeão, tá? Então, aqui, logo aqui, você vai ver um esqueminha para ajudar vocês a montar essas possibilidades. Exemplo, observe que para o campeão, como são 3 alunos, nós temos aí 3 possibilidades, tá?
pode ser um deles aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 possibilidades, tá certo? Para o vice, uma vez que eu tenho 3 alunos e um foi o campeão, para o vice vão sobrar quantas possibilidades? Sempre 2, ó. Ou um ou outro, ou um ou outro, ou um ou outro. Então, vezes 2. Isso é igual a quem? A 6 possibilidades de premiação. Aí você vai montar aqui as duplas. Monte aqui as duplas, tá? Isso aqui é para vocês preencherem na carta de vocês e mandar pro meu e-mail já completo, com o nome. Exemplo, bora voltar aqui só para te entender melhor. Aqui eu tenho a Amanda, o Cláudio e o Vitor, né? Então aqui eu vou colocar Amanda, deixa eu colocar a canetinha. A de Amanda, Cláudio e Vitor, né? 3 possibilidades. Digamos que vamos colocar aqui que o Carlos foi o campeão. Então quem pode ser o vice-campeão? Ou pode ser a Amanda ou pode ser o Vitor. Se for Carlos e Amanda, então vai dar aqui Carlos e Amanda. Se for Carlos e Vitor, aqui no final vai ser Carlos e Vitor. Então você vai montando aí as possibilidades, você vai preencher essa tabela e mandar pro meu e-mail, tá ok? Vamos então a próximo aqui. Thomas gosta de brincar lançando moedas, é aquele caso lá das moedas. Dessa vez ele lançou uma após a outra. 2 moedas, tá? Então aqui vai ser a primeira moeda, ó. Aqui, ó, moeda 1. E aqui vai ser a moeda 2, M1, M2, tá? Quais resultados ele pode obter lançando, com o lançamento dessas moedas? E aí você vai colocar, primeira moeda, lançou. Quais são as possibilidades, pessoal? Quando você lança uma moeda, ela pode ser cara ou coroa, né? Cara ou, bora colocar a coroa com K, tá? Cara ou coroa, tá certo? A segunda moeda que ele lançar, qual é a possibilidade? Cara ou coroa, não é verdade? E qual é o resultado? Aí depende. Se na primeira moeda deu cara e na segunda deu cara, você vai ter CC. Se na primeira deu cara e depois deu coroa, você vai ter CK. E assim por diante, tá, pessoal? Preencha a tabela e mande para o meu e-mail mostrando as possibilidades desse lançamento aqui. Próximo. Aqui, ó, vamos ver aqui. De quantas maneiras diferentes posso escolher um lanche e um suco, tá? Um lanche e um suco, ou seja, um salgado e um suco. Se na lanchonete há 4 tipos de lanches, né? Sanduíche natural, cachorro quente, hambúrguer. Deixa eu colocar a canetinha pra gente dar uma olhadinha aqui. Então eu tenho 3 escolhas para montar meu lanche aqui, um salgado, 3 salgados aqui. Eu tenho sanduíche natural, cachorro quente e hambúrguer e pizza. São 4. Sanduíche natural, cachorro quente, hambúrguer e pizza. Eu tenho 4 possibilidades de salgados. E 2 tipos de suco. Ou posso tomar o suco de laranja ou de uva. Então aqui, gente, você vai montar as possibilidades aqui, ó. Sucos, quantas possibilidades você tem? 2. Aqui lanches, aqui tá, na verdade tem que ser salgado, não lanche, né? O lanche como é que vai ser? Pode ser o sanduíche natural, pode ser o cachorro quente, pode ser um hambúrguer ou pode ser pizza. Aí você vai montar aqui as duplinhas e descobrir quantas possibilidades você vai ter. De cara você já vai ver que é 2 vezes 4, vão dar 8 possibilidades aqui, né? 8 possibilidades, tá vendo? Vão montando lá e mandando para mim, pro meu e-mail. Aqui, Elba tem 3 saias e 4 blusas. Observe que o princípio é multiplicativo, porque a Elba não vai sair só com a saia ou só com a blusa. Ela vai sair com 2 elementos de cada, um elemento de cada conjunto. Ela decidiu que vai se vestir de forma diferente todos os dias. Então, se ela quer se vestir de forma diferente todos os dias, né, até esgotar todas as opções de saia e blusas de que dispõe, né? Então, vamos lá. Indique a afirmativa verdadeira. Você vai ler aqui as afirmativas A, B, C e D e vai ver qual dessas é verdadeira para essas combinações aqui entre 3 saias e 4 blusas. Será que a letra A é verdadeira? Ela pode se vestir durante 2 semanas sem repetir a mesma combinação? Será que é possível? As combinações são insuficientes para ela se vestir durante 1 semana?
Será que lembrando que semana aqui é 8 dias, o primeiro dia da semana é domingo, né, pessoal? Será que ela não vai ter combinação suficiente para vestir durante uma semana, ou seja, 8 dias? Ela pode formar 7 combinações diferentes de saia e blusas? Outra, ela pode formar 12 combinações diferentes de saia e blusas? Enfim, você vai analisar, fazer as continhas e verificar quais das opções aí estão corretas, ok? Vamos à próxima. Em um baile, há 3 rapazes, Antônio, Beto, João e 5 moças. Duda, vamos colocar a canetinha para ficar mais fácil. Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Olha aí, nós temos aqui 3 rapazes e 5 moças. Deseja-se formar casais de sexo oposto. Quantos e quais casais podem ser formados? Aí tem uma tabelinha aqui para você fazer. Antônio com Duda, Antônio com Elba, Antônio com Fátima, Antônio com Gabriel ou Antônio com Hermina? Tá? Vamos fazendo as duplazinhas aí. Aqui é as letras. D de Duda, E de Elba, F de Fátima, G de Gabriel. Esse A tá errado aqui. A de Antônio. E H de Hermina. Aí você pode montar aqui a sua árvore de possibilidades. Começando com os meninos, você tem 3 possibilidades. Ou pode ser o Antônio, o Beto e o João. Aí vamos fazer a árvore com as meninas aqui. Eu posso pegar o Antônio com a Duda, ou o Antônio com a Elba, ou o Antônio com a Fátima, ou o Antônio com a Hermina. Ah, é Gabriela, né? Gabriela. E assim vai, tá, galera? Então vai montando aí a árvore das possibilidades e mostre quantos grupos é possível. Lembrando que tá na cara aí já que é 3 meninos e 5 moças. Você já sabe que vai dar a quantidade, que eu não vou falar agora, mas você já sabe. Agora aqui vocês vão montar um problema. Elabore um problema que possa ser resolvido com a expressão indicada no quadro. Que você faça 4, você pega um conjunto com 4 elementos, vezes um outro conjunto com 8 elementos. Princípio multiplicativo, ou seja, um problema que você vai ter que mesclar um elemento de um conjunto com outro elemento de outro conjunto. Sendo que no primeiro conjunto você vai ter, vou colocar a canetinha aqui, 4 elementos de um conjunto e 4 elementos de um outro conjunto, que você vai trabalhar de forma correlacionada. E aí você vai elaborar um problema cuja solução seja 4 vezes 8, que no caso daria 32 possibilidades, tá? Vamos então agora... Então a gente vai concluir, pessoal, com esse aqui, tá? Essa primeira parte aqui.